Olá, turma! Então vamos para a nossa leitura de fruição desta semana. Como eu já havia falado com vocês, nós estamos no Abril Literário, né? Mês em que nós comemoramos a literatura, a leitura, a fruição, essas coisas assim. Então, como nós estamos aí no mês de abril, nós começamos a semana passada com a leitura de poemas de Cora Coralina, que era uma doceira, poetisa, que era muito requintada nos seus textos, mas que nós aprendemos que ela teve pouca escolaridade, né? Hoje nós vamos conhecer um outro escritor brasileiro, que se chama Viriato Corrêa. Viriato Corrêa vem numa trajetória diferente de Cora Coralina, de Carolina Maria de Jesus. Ele teve a oportunidade de estudar, ele se formou em boas escolas, fez até direito, tornou-se um político brasileiro. Então ele chegou inclusive a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Então nós temos aí um outro autor brasileiro, também assim como Cora Coralina, não tão reconhecido como poderia ser na nossa literatura, mas nós vamos conhecer um pouco dele hoje em um trecho do seu livro Cazuza, em que ele retrata memórias de infância, que nós também chamamos de memórias literárias, tá? Principalmente pela maneira como esse texto é escrito. O título é A Escola da Vila. Para quem já tivesse visto o mundo, a vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As 4 ou 5 ruas, com a maioria das casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos. As casas comerciais sempre cheias de mercadoria e de gente. As missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro eram novidades que me deixavam maravilhado. A igreja canhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da Câmara, acaçapada e pesadona, com o vasto salão, onde às vezes se realizavam festas, parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, já haviam acabado as férias. Durante os 15 dias em que fiquei em casa, curando-me das febres, eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos. A hora em que terminavam as aulas, a vontade de ficar para misturar-me com aquela meninada alegre apressou a minha cura. A escola funcionava num velho casarão de vastas salas que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente, como se já houvessem brincado comigo. Eu, que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era diferente da escolinha da povoação, como o dia o é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura.
mostrava sem querer um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos paupérrimos. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar aquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém. Ela trazia como auxiliares as suas irmãs Rosinha e Neném, ambas moças. E as três deixaram o povo surpreendido. Saíram de casa em casa pedir auxílio para as obras. Fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte, tudo enfim que pudesse render dinheiro. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com pasmo Dona Janoca e as irmãs, de brocha e pincel nas mãos, caiando e pintando paredes. E a velha casa, de mais de meio século, ressuscitou maravilhosamente, como os palácios surgem nos contos de fadas. Os salões amplos e claros abriam-se de um lado e de outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas aqui e ali e jarras de flores sobre as mesas. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. De alto a baixo, uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio para ficar revendo, paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha. De Viriato Correia, da obra Cazuza, publicado pela editora Companhia Editora Nacional, São Paulo. Foi publicado por essa editora no ano de 2004, mas originalmente essa obra foi publicada pela primeira vez em 1938. Espero que tenham gostado.